Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma semana, na segunda-feira, inicia no domingo, mas nós estamos aqui reiniciando as nossas ministrações e eu quero agradecer mais uma vez a todos que têm se inscrito no canal, o canal está crescendo, gratos a todos, que Deus continue manifestando o seu favor e a sua graça, a sua bênção sobre a vida de vocês. Quero pedir que você curta aí esta mensagem, que você compartilhe com seus queridos, que você também incentive outras pessoas a se inscreverem no canal, porque a gente está tentando aqui, todos os dias colocar uma palavra que venha trazer luz ao seu entendimento, que venha animar você, que venha trazer força, para que você possa enfrentar todos os desafios que a vida nos traz a cada dia. Amém? Então, esse é o propósito. Para que você possa, através da palavra, viver a plenitude daquilo que Deus já nos concedeu pela sua graça. Jesus conquistou e pagou o preço com a sua vida na cruz do Calvário. Então eu quero também dizer quero pedir também, você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, mas também se você tem liberdade no seu coração e você deseja e você quer contribuir para a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1, Vida Plena Ministério Internacional. Os dados dessa conta estarão logo aqui abaixo, desta página, para que você possa fazer a sua contribuição, se você assim o desejar. Amém? Dito isso, vamos começar a palavra de hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 2. Eu vou ler 3 versículos. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 ao 13, diz assim: Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Palavra forte, queridos? Paulo escreve a Timóteo aqui nessa carta, e ele faz uma exortação, uma advertência assim forte para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, que foi levantado por Paulo e foi deixado ali na igreja levantada por Paulo, e Timóteo ele enfrentava uma oposição muito ferrenha por causa da sua juventude, da sua pouca idade, ele enfrentava uma certa oposição. E Paulo então dá essa palavra para poder firmar Timóteo, para mantê-lo firme na palavra, firme com Deus, não se importando com a oposição a que ele se via submetido por causa da sua pouca idade. Mas esse contexto a gente também enfrenta hoje, porque o mundo ele se opõe à palavra, o mundo se opõe a Deus. O mundo, quando eu falo, não é o globo terrestre, eu falo o sistema do mundo, o sistema que envolve os valores do mundo, os costumes do mundo, a prática do mundo, esses valores, o sistema do mundo, ele se opõe a Deus. E nós nos vemos na mesma situação que Timóteo, nesse mesmo dilema, tendo que enfrentar esse sistema que o tempo todo se opõe a tudo que se relaciona a Deus e a sua palavra. Mas eu queria entender primeiramente com você o que significa cada uma dessas palavras. Primeiro, a palavra fiel. No dicionário Michelis, fiel significa aquele que guarda a fidelidade, aquele que cumpre aquilo a que se obriga, que tem afeição constante, leal, honrado, probo, exato, pontual, verídico, infalível, constante, firme, perseverante. Esse é o significado da palavra fiel. No dicionário Vine, o significado de fiel é característica do crer, confiar, característica do confiar ou ter fé, isso é fiel. E quais são os elementos da fé, querido? Fé é a firme convicção,
firme convicção baseada na palavra, firme convicção na palavra de Deus, certeza, né? O postasis, como eu disse aqui um dia anteriormente, né? Que significa um título de propriedade daquilo que você não vê. Então, os elementos da fé, querido, é uma firme convicção que nós temos na palavra de Deus, que produz em nós um pleno reconhecimento da revelação ou da verdade de Deus. Quando nós temos fé, querido, essa fé faz com que dentro de nós, né, nós reconhecemos a revelação ou a veracidade da palavra de Deus. Outro elemento, fé, é uma entrega pessoal a Deus, e dessa entrega pessoal que nós fazemos a Deus, resulta em nós, que nós tomamos uma atitude de ter uma conduta inspirada por essa tal entrega, pelo fato de termos nos entregue a Deus, de entender que agora somos de Deus, somos filhos de Deus, e por isso devemos viver nessa altura, na altura de filhos de Deus. A gente sabe que pela palavra, a palavra nos mostra o tempo todo, quando você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vê a fidelidade de Deus, né? Desde Gênesis, quando você vê ali em Gênesis 1, né? Quando Deus estabelece a sua palavra na terra, tudo que foi realizado aqui, Deus realiza pela palavra. Lá diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja separação entre a terra, entre a água e o firmamento e terra, houve separação. Haja luminares no céu para iluminar o dia, iluminar a noite, o sol e a lua, estrelas, e isso aconteceu. E assim permanece até hoje. Então, a palavra de Deus, ela está estabelecida desde a criação. O que Deus falou foi feito, e do jeito que Deus fez e disse, permanece para sempre. Deus não muda e a sua palavra não muda. E andar na palavra, querido, é andar afirmado na fidelidade de Deus, porque Deus vela pela sua palavra, Ele é fiel à sua palavra. No Salmo 103, no versículo 19, diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Nós vivemos, queridos, um momento aqui onde, por causa dessa pandemia de coronavírus, a gente, por causa de determinações governamentais, né, nós estamos isolados em casa, confinados em casa, mas a gente vê a fidelidade de Deus, a gente vê, queridos, que tudo que Deus estabeleceu permanece, muito embora o homem o sistema do mundo tente mudar, fazer diferente, fazer com que as coisas se pervertam, mas a palavra de Deus permanece. Eles mexem daqui, mexem dali, mas a palavra de Deus prevalece. Aquilo que Deus estabeleceu prevalece. No Salmo 119, eu gosto muito desse texto, o Salmo 119, do versículo 89 ao 91, diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Eu amo esse trecho do Salmo 119, que diz que a palavra de Deus ela está firmada no céu, para sempre. Então, a palavra de Deus não muda, e a fidelidade de Deus ela se estende de geração em geração. Deus fundou a terra, e a terra permanece do jeito que Deus fundou. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. A gente sabe que Satanás é o Deus deste século, né? A palavra diz isso, que ele domina, né? Porque Deus deu autoridade sobre a criação ao homem, ali em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, quando Deus criou o homem. Mas quando o homem desobedeceu a Deus, ele saiu de debaixo do governo de Deus e entrou debaixo do governo de Satanás, e Satanás passou a governar a terra. Mas, querido, Satanás, ele não é maior que Deus. Ele tenta, nesse sistema do mundo, trazer o ódio, trazer a guerra, trazer o mal, mas a palavra de Deus permanece. Quem anda na palavra, Deus sustenta. Deus sustenta a sua palavra e sustenta aquele que anda na sua palavra. Em Hebreus capítulo 1, no versículo 3, diz: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas.
Aqui diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus sustenta até hoje. Tudo permanece até hoje do jeito que Deus disse que era para ser. Eu amo pensar nisso, porque Pedro também diz que a palavra de Deus não muda, né? A palavra de Deus ela é eterna, ela é imutável. Então nós podemos nos firmar nesse Deus, nós podemos nos firmar na sua palavra, porque a palavra de Deus é fiel, Deus é fiel. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20, Paulo diz, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Quantas são as promessas de Deus? Todas têm o sim. Deus prometeu, ele cumpre, ele é fiel. Amém? Então a gente não precisa se preocupar. Tudo que nós precisamos, querido, é buscar na palavra a promessa de Deus que se enquadra naquela situação em que nós estamos vivendo. E se sabemos que Deus é fiel, que Deus cumpre a sua palavra. Quando nós nos agarramos às suas promessas, Deus cumpre. Jeremias 1,12, Deus falando para o profeta Jeremias, ele disse no versículo 12, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Que coisa boa a gente ter essa certeza, essa convicção que nós temos um Deus, nós cremos em um Deus que vela pela sua palavra. A palavra de Deus, ela não volta atrás. No versículo 11 que eu li de 2 Timóteo, capítulo 2, diz, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Esse é o dilema que o cristão passa, querido. Esse é o dilema que todo cristão precisa resolver dentro de si mesmo, no seu espírito. Porque para nos tornarmos cristãos, nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Nós morremos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós morremos para o mundo. Nós morremos para esse sistema, querido. Agora, nós precisamos viver, não apenas morrer para o sistema do mundo, mas viver para Cristo, viver em Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Fiel a esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Nós precisamos hoje, nos dias de hoje, as pessoas precisam decidir isso. Se já morreu em Cristo, agora viva em Cristo. Não é apenas morrer, eu nasci de novo, mas continua vivendo a mesma vida como se fosse uma velha criatura. Isso não produz resultados na nossa vida, querido. Nós precisamos viver em novidade de vida, como diz a palavra. Nós precisamos, individualmente, cada um resolver esse dilema. Viver como cristão, viver à altura de um filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando entregamos a nossa vida a Cristo. E agora precisamos, viver a essa altura. Romanos capítulo 8, no versículo 10, diz, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Nós nascemos de novo, o nosso espírito foi recriado. Nós tínhamos um espírito morto quando vivíamos como velhas criaturas, mas como novas criaturas, que nosso espírito é vivo, conectado com Deus, conectado com o Espírito Santo, e nós precisamos viver nessa altura de filho de Deus, justos, justificados pelo sangue de Jesus, novas criaturas, novas práticas, nova vida. Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz no versículo 12 e 13, tendo sido sepultados, aqui ele simboliza toda a simbologia que envolve o batismo nas águas. Ele diz, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando nós batizamos na água, aquilo é uma simbologia da nossa morte para o mundo e do nosso novo nascimento em Cristo. Quando nós somos imersos na água, significa que nós morremos para o mundo, para as práticas do mundo, para o sistema do mundo. E quando somos levantados da água, significa que nós ressurgimos, nós nascemos de novo para uma nova vida em Cristo. Ressurgimos em Cristo para uma nova vida. No versículo 13 ele diz, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Nós nascemos de novo como nova criatura, com nossos pecados perdoados, como se fosse somos 0 quilômetro, como se fosse agora uma página em branco. Nós precisamos escrever essa nova história como filhos de Deus. Amém? No versículo 12, Paulo diz para Timóteo, em 2 Timóteo 2,
Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Romanos capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim: se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Queridos, a ofensa, o pecado entrou por meio de um só, Adão. Mas a graça entrou por intermédio de Jesus Cristo e nós tivemos acesso a essa graça. E hoje, porque recebemos essa graça, a abundância da graça de Cristo e o dom da justiça, nós somos justificados em Cristo, nós podemos reinar em vida por meio de um só, Jesus Cristo. O que é reinar em vida? Reinar, querido, significa que você agora, você pode governar a sua vida. Não é mais o inimigo que governa a sua vida e que te induz a viver em pecado, a viver na prática do pecado. Não, você agora governa a sua vida. Seu espírito é livre, seu espírito está conectado com Deus e você pode viver em novidade de vida, viver livre, viver para agradar a Deus. Amém, queridos? Isso é que é reinar em vida, é você ter o governo da sua vida. Você não está mais debaixo do governo, né, do governo de Satanás, você está agora debaixo do governo de Jesus Cristo. Como diz Paulo em Colossenses capítulo 1, no versículo 12 e 13, que diz: ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Amém, queridos? Governar, hoje nós governamos a nossa vida mediante a nossa rendição a Deus. E porque estamos rendidos a Deus, debaixo do governo de Deus, o inimigo, querido, ele não tem lugar para nos impor as suas mazelas. Mas nós precisamos nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao inimigo, e ele fugirá de nós. Pedro, em sua carta, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 2 ao 8, ele nos orienta bem claramente sobre isso. Ele diz: pelo poder de Deus nos foram conduzidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. No versículo 2 ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. E aí no 3 ele continua: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à piedade, à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, por meio dessa glória e dessa virtude que Deus nos chamou para viver, né, pelo novo nascimento, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, pelas promessas de Deus, nós nos tornemos co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, nós hoje recebemos uma nova natureza. Nascemos de novo, nascemos na família de Deus, não nascemos da carne, nascemos do Espírito, nascemos de Deus e recebemos a natureza do nosso Pai. E por causa dessa nova natureza que nós recebemos, nós, querido, podemos viver fora, livres das paixões do mundo. Podemos viver como filhos de Deus, como Jesus Cristo viveu aqui na terra. Versículo 5. De 2 Pedro, diz: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. Por isso que nós precisamos diligentemente nos esforçar para acrescentar à nossa fé a virtude. O que é virtude? Virtude é uma boa conduta, né? É excelência moral, isso aqui é virtude. E acrescentar à virtude o conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus, o conhecimento daquilo que nós temos em Cristo, o que nós somos em Cristo e o que nós podemos em Cristo por intermédio da palavra de Deus. E ao conhecimento nós devemos acrescentar o domínio próprio, ou seja, nos controlar, ter o autocontrole, né, querido? E viver não viver conduzido por sentimentos, nem pela alma, nem pelo que vemos, nem pelos sentidos, mas conduzidos pela palavra. Isso é ter domínio próprio. E acrescentar ao domínio próprio a perseverança, ir até o final. Jesus Cristo, querido, ele alcançou o galardão que estava proposto a ele por causa da sua perseverança. Ele foi até o fim e cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. E
aqui continua dizendo que à perseverança nós devemos acrescentar a piedade. O que é piedade? É um estilo de vida agradável a Deus, é viver de modo agradável a Deus. E no versículo 7, Pedro continua dizendo, e à piedade nós precisamos acrescentar a fraternidade. O que é a fraternidade? É reconhecer, querido, que as pessoas, como nossos irmãos, e fazer o bem a elas, né? Ajudar, fazer o bem, isso é fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque no versículo 8 ele diz, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, é importante a gente ter essa noção que nós nascemos de novo, mas existe algo que nós precisamos fazer, né? A nossa fé, nós devemos viver em fé, mas acrescentar à nossa fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Com essas qualidades acrescentadas ao nosso estilo de vida, à nossa vida, que nós vamos ser frutíferos, nós vamos ser ativos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem galardão para isso. Amém, queridos? Paulo, na sua carta a Timóteo, ele diz, né, lá no finalzinho, né, no versículo 12, ele diz, se o negamos, ele por sua vez nos negará. Jesus fez uma declaração interessante em Mateus capítulo 10, ele diz assim, aquele que me confessar, Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, ele diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Então, querido, enquanto nós vivemos aqui na Terra, nós temos a oportunidade de decidir a nossa eternidade. Enquanto nós vivemos aqui na Terra, nós temos a oportunidade de confessar Jesus Cristo como o nosso Senhor diante dos homens. E quando nós fazemos isso, lá no céu, o Senhor Jesus nos confessará diante do Pai. Vai dizer, Pai, este é meu irmão, este é seu filho, porque ele me confessou lá. Como diz João capítulo 1, no versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Ele vai dizer que nós nascemos de novo, nascemos do Espírito, somos filhos de Deus, e aí Jesus nos confessa como filhos de Deus diante do Pai. Mas se nós o negamos aqui diante dos homens, ele nos negará diante do Pai. É o que Jesus afirmou. Deus estabeleceu assim, não sou eu que estou afirmando. Eu não posso dizer, não, mas eu acho aquilo. Tem pessoas que começam com achismo. Querido, eu não vou discutir com Deus. Deus estabeleceu assim na sua palavra. Se ele estabeleceu assim na sua palavra, o que compete a mim é crer na palavra de Deus e obedecer. Eu não tenho que discutir com Deus. E muitas vezes tem pessoas que querem discutir com a palavra, querem discutir com Deus. Isso não funciona, queridos. Deus não vai mudar a sua palavra por causa dos seus argumentos, porque quem é maior, o meu entendimento ou o entendimento de Deus? Eu preciso decidir isso. Eu não sou Deus, eu sou menor. Muito, mas muito menor. Então eu preciso me humilhar diante de Deus, entender que Deus é soberano, que Deus é a majestade do universo e a maior inteligência do universo. Eu não sou tão inteligente assim para querer discutir com Deus. Deus estabeleceu assim, eu vou obedecer e ponto final, e vou ser beneficiado pela minha obediência. Amém? E no versículo 13 de 2 Timóteo, capítulo 2, que eu li, Paulo diz, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Sabe, queridos, aqui diz, se somos fiéis, quando nós somos infiéis a Deus, infiéis à sua palavra, Deus permanece fiel. Fiel a quem? As pessoas? Não, Deus permanece fiel à sua palavra. Deus não é fiel a pessoas, Deus é fiel à sua palavra. Quando nós somos fiéis à palavra de Deus, e aí a palavra de Deus ela se cumpre na nossa vida. Amém? A nossa fidelidade, quer dizer, nós precisamos entender isso, que a nossa fidelidade, ela não aumenta a pessoa de Deus, não beneficia a Deus. A nossa fidelidade, ela é benéfica para nós, porque quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos fiéis à sua palavra, tudo aquilo que a palavra de Deus pode produzir de efeito na nossa vida, ela produz, por causa da fidelidade de Deus, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus disse em Números 23, versículo 19, que eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Porventura, tendo prometido, não o farei? Ou tendo falado, não o cumprirá? Amém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus prometeu, ele cumpre. Amém? Malaquias 3, no versículo 6, na parte A, diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda e a sua palavra não muda, querido. E por fim, quero ler para você Tiago 1,17. Aliás, eu digo de cabeça, diz, né, Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, descendo lá do alto, vem de Deus, que é o Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus não muda, querido. Então, tudo que é bom vem de Deus. E Deus não muda. Agora, nós precisamos mudar se não estamos obedecendo, se não estamos sendo fiéis a Deus e a sua palavra. Somos nós que temos que mudar a nossa atitude. Nós que temos que mudar o nosso entendimento e passar a nos envolver com a palavra, crer na palavra, obedecer a palavra, praticar a palavra, transformar a palavra em vida nas nossas vidas. Quando nós fazemos isso, querido, nós não precisamos ficar preocupados com bênçãos, porque as bênçãos, elas correm e nos alcançam. E eu costumo dizer muito bem isso. As bênçãos correm e nos alcançam na rua da fé, na casa da obediência. Amém? Feche seus olhos, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra é a verdade. Te agradeço, Pai, porque o Senhor é fiel à tua palavra. Pai, nós podemos nos firmar na tua palavra, porque a tua palavra não muda, o Senhor não muda. Estamos vivendo um momento difícil, Pai, por conta dessa situação que está passando no mundo, mas temos paz e temos a nossa mente tranquila, porque confiamos no Senhor, confiamos na tua palavra. A tua palavra diz que a nossa vida está escondida, Pai, no Senhor, em Cristo está escondida em ti, Pai. E nós nos aquietamos, crendo, confiando, nós descansamos em ti, Pai, por causa da tua palavra que é fiel, por causa do Senhor que é fiel. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós te damos graças em nome de Jesus. Queridos, eu quero orar também por você. Se você está passando por alguma circunstância de enfermidade, eu queria que você colocasse a sua mão sobre a área onde está acontecendo o sintoma. E eu vou orar por você, ministrar a cura. E quando eu terminar de orar, receba, querido, pela fé, diga: eu recebo, em nome de Jesus. E aquilo que você não podia fazer, faça, porque você é curado em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por meu irmão, pela minha irmã que estão me assistindo neste momento. Pai, eu sei que nós estamos limitados, eu estou limitado por tempo e por espaço, por causa dessa confinamento, dessas medidas que foram tomadas de isolamento, mas o Senhor não está limitado, a tua palavra não está limitada, o teu poder não está limitado. Por isso, Pai, eu te agradeço, porque a tua palavra alcança essa pessoa agora, o teu Espírito alcança agora essa pessoa onde ela está, e em nome de Jesus eu ordeno, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te agradeço pelo Senhor estar aí agora, tocando nessa pessoa. Pai, eu te agradeço pelo teu poder, Pai, penetrando do alto da cabeça dessa pessoa até a planta dos seus pés, permeando toda a célula, todo o sistema, todo o órgão e tudo que estiver fora do lugar. Eu ordeno no nome de Jesus Cristo que venha para a normalidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, anjos do Senhor, cerca esta vida, cerca este lar. E todo espírito contrário ao Santo Espírito de Deus seja expulso deste lugar e que venha a saúde e a cura divina se manifestando agora na vida dela. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço. Te agradeço, Pai, pelo restabelecimento completo do José da Divina, que recebemos a notícia ontem, que ele já está em casa, está bem, Pai, sem dores, tudo já resolvido. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e o Senhor esteve o tempo todo cuidando dele, cuidando da Divina, cuidando de nós. Eu oro também, Pai, em favor de cada um dos irmãos da Vida Plena e seus familiares. Pai, que os teus anjos guardem a vida de cada um deles. Pai, livra-os do mal, da maldade, toda a malignidade e violência desse mundo. Anjos do Senhor, trabalhem em favor deles, ajuda-os a vencer cada dificuldade, coopere com o trabalho deles, com a vida deles, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pelo teu favor e a tua graça, operando na vida de cada um deles, ajudando cada um deles a superar os seus limites, a realizar muito além daquilo que eles podem com a sua capacidade natural. Por tudo eu te dou graças, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos?
Boa noite, fique na paz, até a próxima. Curta, compartilhe este vídeo e se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Boa noite a todos, fiquem na paz.